Olá, alunos do 7º ano B da Escola Professora Celestina Valente Lengenfeld. No vídeo de hoje eu vou dar a devolutiva para vocês do roteiro da semana passada, ok? Lembra que a semana passada eu pedi para vocês fazerem aí a primeira situação de aprendizagem do caderninho São Paulo Faz Escola? Lembra disso? Que era a página 59 e 60? Pois bem, hoje eu vou dar a devolutiva, vou fazer os exercícios para mostrar para vocês onde vocês erraram, onde vocês acertaram, onde está com dúvida, ok? Então vamos lá. No primeiro exercício, diz assim, ó, eu coloquei aqui, ó, a devolutiva da primeira situação de aprendizagem, atividade 1, comparação de frações. Eu dei um vídeo, mandei um vídeo para vocês, né, enviei um vídeo para vocês no grupo, certo? E falando de comparações de frações, explicando como que faz a comparação de frações, certo? Dei alguns exercícios, alguns exemplos e trabalhei e pedi para vocês estar realizando aí a primeira situação de aprendizagem, ok? Então vamos lá. Bom, atividade 1, comparação de frações. Ana está preenchendo o formulário e marcou cada letra em um dos quadradinhos do retângulo quadriculado abaixo, escrevendo seu nome completo. 2/5 dos quadradinhos da figura toda serão preenchidos. Então é o seguinte, aqui nesse quadriculado aqui, a Ana escreveu o nome dela, e como todo mundo sabe, para escrever o nome, ele tem que deixar um espaço entre o nome, o sobrenome, ou entre um nome e outro nome, tem que deixar um espaço. Então, ele está dizendo que 2/5 dos quadradinhos da figura toda serão preenchidos, ou seja, o nome todo, o nome inteiro da Ana Cristina será preenchido, tem que preencher apenas 2/5 dessa figura, certo? Então é o seguinte, se aqui ela já preencheu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Bom, eu estou contando até com quadradinho branco. Aí você fala, professor, mas ela não usou esse quadradinho branco. Usou, ela não escreveu aqui dentro do quadrado branco. Só que ela tem que usar, tem que deixar um espaço. Não pode, ninguém escreve o nome grudado no outro. A gente tem que deixar um espaço. É a mesma coisa aqui quando a gente for completar o sobrenome dela, ok? Então vamos lá. Se é para usar 2/5 desses quadradinhos, a gente conta quantos quadradinhos tem aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mais 20, ou 2 vezes 20, vai dar 40. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar 2/5. Quantos quadradinhos corresponde aí, representa aí 2/5 dessa figura inteira? O que a gente vai fazer? Eu vou achar 2/5 de 40. Para achar 2/5 de 40, para não saber quantos quadradinhos falta ser preenchido aqui, ou seja, quantos quadradinhos tem que preencher o nome dela, o sobrenome dela, a gente vai achar agora. Então, 2/5 de 40, a gente vai fazer o seguinte, pega 2/5 de 40. O que você vai fazer? Você vai pegar, ó, 40 dividido por 5, vai dar 8, certo? Vezes 2. 8 vezes 2, 16. Beleza. Então, para preencher o nome de Ana, de Ana Cristina, com o seu sobrinho junto com o nome inteiro dela, vai utilizar 2/5 dessa figura, certo? Então dá um total de 16 quadradinhos, ou seja, 2/5 de 40 vai dar 16, ok? Então, se já tem 12 preenchido, eu vou deixar um espaço aqui, que é esse primeiro quadradinho aqui, ó, eu vou deixar um espaço, e eu vou contar mais quantos quadradinhos aqui, ou seja, está faltando mais 4 quadradinhos para completar 16, certo? Ó, 1, 2, 3, ó, 12, 13, 14, 15, 16. Vai até aqui, ó. Vai até aqui, ó. Só que esse quadradinho aqui eu não preencho. Por quê? Eu vou deixar um espaço e vou escrever o sobrenome dela, certo? Vai escrever o sobrenome dela. Então, ele está dizendo assim, completo, o nome dela, seu nome completo, 2/5, dos quadradinhos da figura toda serão preenchidos. Então, eu vou ter que usar 16 quadradinhos desses para colocar o nome dela, nome de Ana Cristina e o sobrenome que tem 3 letras, ok? Bom, aí aqui a gente vai para a letra A. Quantas letras deve ter o sobrenome de Ana para atender
os dois quintos dos quadradinhos, aí a gente volta aqui de novo e mostra. Quantas letras tem que ter o sobrenome dela? 3 letras. Só apenas 3 letras. Você fala, professor, não é 4? Você não vai contar 1, 2, 3, 4? Não, tem que deixar um espaço aqui. E ele está perguntando quantas letras tem o sobrenome dela? 1, 2, 3. Então tem 3 letras. Então a gente escreve aqui, ó. Escreve aqui 3 letras, certo? 3 letras. Ok? Beleza. Na letra B está dizendo assim, qual é o possível sobrenome de Ana Cristina atendendo os critérios do preenchimento? Então, é um sobrenome aí que tem 3 letras, não sei qual que você achou. Eu achei Liz. 3 letras, pode achar qualquer um sobrenome aí. Então, isso é um possível sobrenome dela, 3 letras, ok? E na letra C está dizendo assim, ó. Construa outro formulário com a mesma quantidade de quadradinho, escreva seu nome completo e indique a fração que ele representa na figura. Compare a fração referente ao seu nome com a fração referente ao nome de Ana Cristina, indicando qual é o maior. Qual é o maior? É a maior fração, correto? Então vamos lá. Beleza. Aqui eu escrevi meu nome, Miguel Araújo. Eu escrevi Miguel, deixei espaço, porque eu não posso escrever Miguel Araújo tudo junto, porque eu tenho que deixar um espaço, ok? Então eu escrevi Miguel Araújo, que é o meu nome. Aí eu vou contar qual foi a fração, qual é a fração que representa meu nome aí nessa figura inteira aqui. A figura continua com 40 quadradinhos, que ele está dizendo que tem que ser a mesma quantidade de quadradinho. 40 e eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Que fração que é essa? 13 quarentaavos, certo? Então vai dar 13 sobre 40. Por que 13 sobre 40? Porque o meu nome aqui completo aqui tem 13 letras. E a quantidade de quadradinho que tem aí é 40. Então vai ficar 13 sobre 40. E ele pediu também para comparar se a fração do meu nome completo com o nome completo da Ana Cristina, certo? Para mim saber qual é a fração que é maior e qual é a fração que é menor, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, a Ana Cristina tem 16 letras, eu vou escrever 16 sobre quanto? Sobre 40. Vocês lembram daquele primeiro exemplo que eu dei lá de comparação de fração? Sim ou não? Lembra, né? Então, eu disse lá na aula anterior, no vídeo anterior que eu mandei para vocês, semana passada, no roteiro, que quando os denominadores são iguais, eu vou olhar para o denominador e vou ver qual é o maior denominador. O maior numerador, perdão. Então você tem os denominadores aqui é 40, ó. 40 é o denominador. E os numeradores são 13 e 16. Qual é o maior? 13 ou 16? Claro que a 16 é maior. Então a gente vai colocar o quê? Vai colocar o sinal aqui de maior. Isso quer dizer que a fração que representa aí o nome da Ana Cristina completo é maior do que o nome Miguel Araújo completo, certo? Então essa fração 16 quarentaavos é maior do que 13 sobre 40, ok? Então, tranquilo. Eu só estou mostrando para vocês que vocês, eu acho que devem lembrar muito bem ainda, quando eu falei naquele primeiro exemplo, quando os denominadores são iguais, para você comparar uma fração, se ela é maior ou menor, é você olhar para o numerador. Então, se esse cara aqui é igual a esse, eu vou olhar para o numerador e vou ver qual é o maior número. Quem é o maior? 13 ou 16? Claro que é o 16. Então, essa fração aqui é maior do que essa. E se por acaso eu quiser saber qual é a menor fração? Eu venho para o menor numerador. Certo? Beleza. Tranquilo. Agora vamos para o exercício aí 1.2. Felipe recebeu 2 propostas para vender sorvete em um evento que aconteceria no dia do aniversário de sua cidade. Leia com atenção as 2 propostas descritas abaixo e responda o que se pede. Na primeira proposta, ele está dizendo que, a primeira proposta, ele vai ganhar o equivalente ao preço de 2 sorvetes por cada 12 sorvetes vendidos. Ou seja, cada 12 sorvetes que ele vender, ele vai ganhar o correspondente, ou seja, o correspondente a 2 sorvetes. E na segunda proposta,
ele vai ganhar o equivalente ao preço de 3 sorvetes, só que ele vai ter que vender mais sorvete, certo? Ele vai ter que vender 15 sorvetes para ele ganhar o correspondente aí, ó, o equivalente a 3 sorvetes, ok? Escreva as frações, escreva as propostas em forma de fração e compare-as. Qual proposta é a mais vantajosa financeiramente? Por quê? Então vamos lá. Bom, eu vou escrever logo a primeira fração aqui, a primeira proposta, vou colocar aqui, ó, primeira proposta. Vou colocar primeiro P aqui. Primeira proposta, ele vende a cada 12 sorvetes, ele vai ganhar 2. Isso daqui você tem uma fração 12, é 2 sobre 12, ok? A segunda proposta, que eu vou colocar segundo P aqui, a segunda proposta é, em cada 15 sorvete, ele vai ganhar 3. Agora eu vou analisar aqui, ó. Dá para mim simplificar isso aqui? Dá. Se eu simplificar essa primeira fração por 2, eu vou encontrar 1 sobre quanto? Eu vou encontrar 1 sobre 6. Se eu simplificar essa fração aqui, dá para simplificar por 3. Que aqui vai dar 1 sobre 5, ok? 1 quinto, beleza? 1 quinto. Aí a gente vai analisar. Eu vou colocar até essas frações aqui. Eu vou colocá-las aqui, ó. 1 sexto e eu vou colocar 1 quinto. E ele está perguntando qual é a fração, qual é a proposta mais vantajosa. A mais vantajosa é aquela que eu vou ganhar mais, certo? Tudo bem? A que eu vou ganhar mais. Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Esse caso aqui chegou daquele segundo exemplo que eu dei lá, que quando os numeradores são iguais, não confunda. O primeiro exercício lá, quando os denominadores são iguais, você pega o maior numerador, é a maior fração. Já aqui você tem os numeradores são iguais. Se os numeradores são iguais, ó, 1 e 1, tá igual, ó, certo? Aí você vai pegar o menor denominador. O menor denominador é o que representa a maior fração, certo? Quem é o menor denominador? O 6 ou o 5? É o 5. Então eu sei que 1 quinto é maior do que 1 sexto. Tudo bem, gente? Tranquilo. Vamos para o próximo agora. Próximo. Vamos lá. Atividade 2. Problema de razão entre partes de uma grandeza. 2.1. Um segmento de reta de 28 centímetros foi dividido em 2 segmentos na razão 3/4. Quantos centímetros tem cada segmento obtido após a divisão? Então, você pode fazer assim, ó. Ele está dizendo que a razão entre eles é de 3/4. Se você pegar, por exemplo, se eu pegasse assim, a primeira, o tamanho dessa semi-reta é de 28 centímetros. Só que eu vou dividir ela em 2 partes. Porém, a razão entre essa medida é de 3/4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, 3/4 de 28, ok? Se você pegar 28 dividido por 4, você vai encontrar 7. Esse 7 que eu encontrei aqui, eu vou multiplicar por 3 aqui, ó, que vai dar 21. Então você tem uma das semi-retas aí, essa reta foi cortada aí, um pedaço aí de 21 centímetros. 21 para chegar no 28, está faltando quanto? 7 centímetros. Então você tem aqui essas duas retas que foram cortadas. Essa reta de 28 centímetros, semi-reta, que foram cortadas em 2 pedaços, em 2 segmentos de razão 3/4. Quantos centímetros tem cada segmento? Então cada segmento vai ter, um segmento vai ter 21 e o outro vai ter 7. Então eu vou colocar aqui 7 e 21. 7 e 21, esse é o tamanho foi feita essa divisão, só que a razão é de 3/4. Não foi dividido igual, tá, gente? Se fosse dividido igual, eu iria falar, dividiu igual, aí você ia ficar a metade de 28, que daria 14, mas não é. Bom, agora o 2.2. Uma classe há 35 alunos e sabe-se que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 2/3. Qual é o número de meninos dessa classe? Ele está perguntando quantos meninos existem nessa classe. Ele deu aí só
a quantidade de alunos que existe na classe e ele deu também a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Beleza. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou chamar M de masculino e F de feminino, certo? Porque ele está dizendo assim, ó, para não chamar em uma classe há 35 alunos e sabe-se que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é de 2/3. Qual é o número de meninos e o número de meninas? Não, perdão, ele pediu só o número de meninos. Então vamos lá. Eu vou chamar M de masculino e F de feminino. Eu sei que o número de meninos e o número de meninas totaliza 35 alunos, ok? 35 alunos. Aí ele está dizendo que a razão de... ele está dizendo assim, que a razão de menina e menino aqui, ó, vou chamar MF, né? Vai ser igual a quanto? A 2/3. A 2/3, ok. Como ele quer saber o número de meninos, eu vou separar esse M. Vai ficar assim, ó. M é igual a 35 menos o número de meninas. Ou seja, a classe ela tem, para mim saber descobrir qual é o número de meninos, eu tenho que pegar o número total de alunos menos o total de meninas. Aí eu vou descobrir quantos meninos existem na classe. Então eu tenho aqui que M é igual a 35 menos F, né? Que é as meninas. Ok. Então... o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou fazer uma substituição aqui. Então eu sei que M, que é o número de meninos, representa esse daqui. Agora eu vou substituir. Então eu tenho que meninos, meninas e meninos aqui, certo? Aonde aparecer meninos e meninos, eu vou substituir por esse cara aqui, certo? Ok? Vamos lá. Então aqui vai ficar... o número de meninas, que é feminino, sobre o número de menino, que é 35, menos F, né, que é o valor do M aqui, do menino, é igual a quanto? A 2/3. Se eu multiplicar em cruz aqui, aqui você vai encontrar 3F, que é igual a 35 vezes 2, vai dar 70, menos 2F. Menos 2F. Fazer aqui. Senão não vai caber. Então aqui eu tenho, ó. Aqui vai ficar 3F mais 2F, que é o número total de meninas, o número de meninas, no caso aqui, que é igual a quanto? 70. Então você tem 3F mais 2F vai dar 5F. Que é igual a 70. Então F é igual a 70 dividido por 5. Certo? Ele estava multiplicando aqui, ele passou aqui dividindo. Então, se você dividir 70 por 5, deixa eu fazer do cantinho aqui, ó. 70 dividido para 5, você vai encontrar 1 vezes 5 é 5, vai dar 14. Esse 14 aqui é o total de meninas. F que eu achei, ó. Total de meninas. Como ele quer descobrir o total de meninos, eu vou pegar 35 menos 14. 35 menos 14, ó. 4 para 5, 1. 1 para 3, 2. 21 meninos. Então, essa classe existe 21 meninos, que é a pergunta que ele está fazendo aqui, ó. Qual é o número de meninos desta classe? 21 meninos, ok? Tranquilo. Agora o 2.3. Ao confeccionar um colar, pessoal, lembrando que esses exercícios que eu estou fazendo aqui são todos os exercícios que estão na apostila, ok? Ó, ao confeccionar um colar, a Adriana pensou na razão 4/5 entre o número de bolinhas brancas e bolinhas laranjas. Quantas bolinhas brancas e laranjas a Adriana vai utilizar para fazer um colar com 180 bolinhas? Então, ela pode chamar eu vou chamar de bolinha, no caso ela colocou bolinhas brancas e bolinhas laranja, eu vou chamar B e L, né? Então você tem aqui, ó, B, que é branca, mais L, que é laranja, vai dar igual a 180. Então eu sei que eu tenho, juntando as bolinhas brancas mais as bolinhas laranja, dá um total de 180 bolinhas, ok? Só que ela está dizendo o seguinte, ó,
Quantas bolinhas brancas e laranjas a Adriana vai utilizar para fazer um colar com 180 bolinhas? E está dizendo a fração que ela deu aqui, que ela pensou na razão 4/5, certo? 4/5. Então você sabe que eu sei que bolinha branca sobre a bolinha, no caso, a razão dela, né, sobre L vai dar igual a quanto? A 3 a 4/5. 4/5. E agora é só você substituir aqui. Então eu vou dizer que bolinha branca é igual a 180 menos 180 menos L, que é a bolinha laranja. Ok? Beleza. Então aqui eu tenho um valor de bolinhas brancas que eu vou substituir depois. E agora é só você substituir aqui, ó. Se você pegar assim, ó, B, quanto vale o B? O B vale 180 menos L sobre 180 sobre L, que é igual a quanto? A 4/5. 4/5. Agora eu vou multiplicar isso aqui em cruz. Se eu multiplicar em cruz isso aqui, vai ficar L vezes 4, vai dar 4L. Vai dar 4L, que é igual a 5 vezes menos L, vai dar menos 5L. Aqui, ó, menos 5L. E 5 vezes 180. Aqui vai dar mais, ó. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 8, 40. E 5 vezes 1, 5 e 4, 9. 900, ok? Então eu vou passar esse menos 5L para cá. Vai ficar 4L mais 5L é igual a 900. Então 4L mais 5L vai dar 9L, que é igual a 900. Então eu vou dividir todo mundo agora por 9. Então aqui vai ficar dividindo todo mundo por 9 aqui, ó. Esse dividido por 9 e esse dividido por 9. Aqui sobrou L. E eu vou pegar 900 e dividir por 9, ó. 9 dividido por 9 vai dar 1, certo? Eu vou baixar esses dois 0, ok? Então dá um total de 100 bolinhas laranja. Se deu 100 bolinhas laranja e tem um total de 180 bolinhas no geral, é claro que a quantidade de bolinha branca vai ser quanto? 80. Nem precisa fazer conta, certo? Então ela vai ter aí no total de 180 bolinhas, tem 100 bolinhas que é laranja e tem 80 bolinhas que é brancas. Então eu vou colocar branca é igual a 80 bolinhas. Ok? Tranquilo. Vamos para o próximo. 2.4. O lucro de 15 mil reais foi dividido entre 2 sócios. Porém, o primeiro sócio recebeu o dobro do segundo sócio, uma vez que gastou o dobro para montar o negócio. Calcule que parte do lucro coube a cada um dos sócios. Claro, se o cara, nada mais justo de que o cara que investiu mais tem que receber mais. Então, um dos caras aí, ele investiu aí o dobro do outro. Então, eu vou chamar um de A e outro de B. Vou chamar o sócio A e o sócio B. Vou colocar, ó, o sócio A mais o sócio B, eles dois juntos vão receber 15 mil reais. Ok? Os dois juntos vão receber 15 mil reais de lucro aí. Ok? Beleza. Agora, ele está dizendo que o sócio A, ele investiu o dobro do sócio B. Se ele investiu o dobro do sócio B, então é claro que o sócio A, ele tem que ganhar de lucro o dobro do sócio B, no caso. Então eu vou dizer que A é igual a 2 vezes o B, ou seja, o dobro de B, certo? Então aqui fica muito tranquilo também, ó. Se você isolar isso daqui, você sabe que A, que é o sócio A, é igual a 15 mil reais, ele vai receber 15 mil menos a quantidade do sócio B, o valor do sócio B. Se eu substituir aqui, no lugar do sócio A aqui, como é 2B, vai ficar 2B é igual a 15 mil menos o B. Aí eu passo para cá, vai ficar 2B
mais B é igual a 15.000. 2B mais B vai dar 3B. 3B igual a 15.000. Beleza. Aqui, eu vou dividir todo mundo agora por 3. Então, vai ficar 15.000, no caso, vou isolar o B aqui, vai ficar B é igual a 15.000 dividido por 3. Então, B é igual a 5.000. Beleza. Se o B recebe 5.000 de lucros e o sócio A tem que receber o dobro dele, então quanto que é 2 vezes 5? Vai dar 10.000, certo? Então 2 vezes 5.000 vai dar 10.000. Então o sócio A vai receber um total aí de 10.000 reais. Quando você somar 10.000 reais mais 5.000 reais, vai dar um total aí de 15.000, ok? Bem tranquilo essa. Vamos lá, pessoal, então, continuando aqui na atividade 3. A atividade 3 diz o seguinte: fluxograma fluxograma e passos de um grupo de problemas. Na atividade 3.1 diz assim: o fluxograma abaixo descreve o procedimento para a resolução do problema a seguir. Para parar 2/3 da grama do jardim de sua casa, Juan gastou 30 minutos e, continuando nesse mesmo ritmo, quanto demorará para parar todo o jardim? Então aqui eu fiz o desenho aqui, só para mostrar para vocês muito bem podem olhar na apostila de vocês, que os desenhos são diferentes, ó. Esse fluxograma ele é simbolizado aqui por alguns desenhos para a gente seguir, é como se fosse um roteiro, você seguindo passo a passo. Então você tem o primeiro desenho aqui, que ele é tipo um retângulo, mas ele tem as bordas meio que arredondadas. Aqui já é um retângulo e um losango. Aí aqui já é um retângulo, ele repete o retângulo, outro retângulo, aqui é a mesma figura do começo, aqui outro losango e aqui é a figura que está no começo aqui, ok? Então vamos lá. O que é um fluxograma? Fluxograma é a representação gráfica de um procedimento, problema ou sistema. Então você tem aqui essa figura, que eu tentei desenhar aqui igual a da apostila, né? Mas vocês podem olhar muito bem na de vocês aí e pode ver que essa figura aqui, ela começa e finaliza o problema. Ela começa com a figura desse tipo aqui, no caso que representa o início ou o final. Essa figura está representando o início ou final, que é onde está, que é para você ler com atenção, grifar e perguntar os dados do problema. Essa daqui que inicia, ok? Aí aqui, já essa figura aqui é uma fase ou etapa do processo, certo? Essa daqui é uma fase ou etapa do processo. No caso aqui é onde tem os dados, né? Então, dados do problema. Aqui é onde está localizado os dados do problema. 2/3 em 30 minutos. Aí ele já vem para essa figura aqui, que é o losango. É possível resolver geometricamente? Aqui é onde você vai, essa figura ela representa o ponto onde você vai tomar a decisão. E essa decisão existe duas respostas apenas, o sim ou não. Aqui onde ele chega para tomar a decisão, se vai poder ou não resolver esse problema. E já essa figura aqui, por exemplo, se eu colocar assim, resolver geometricamente, eu posso dizer que calcular o valor de cada parte em que o inteiro foi dividido igualmente. Por exemplo, ele pegou esse inteiro e ele dividiu em quantas partes? Ele dividiu em 3 partes iguais. Se ele dividiu o inteiro em 3 partes iguais, ele pegou 2 partes dela. Lembra daquele primeiro vídeo que eu mandei para você, um dos primeiros, né? Que eu mandei falando sobre frações, que é onde eu dizia para vocês que o número que está embaixo, ele está dizendo a quantidade de partes que foi dividido todo. E o que está em cima, ele está dizendo a quantidade de partes que foram tomadas. Certo? Então, igual, ó. Então, você percebe que foi dividido em 3 partes iguais. Então, isso daqui, ele é possível, ó. Ficou 15, peguei 2 partes aqui, no caso 15 e 15. E o outro que sobrou aqui vai ser quanto? 15. Se você pegar ele inteiro, você vai conseguir dividir aí em 3 partes iguais. Agora a gente volta para cá e a resolução algébrica.
calcular o valor de 1/3, no caso aqui é 30 dividido por 2, que você encontrou 15, que é esse daqui, ó. Então, o que que acontece aqui? Essa figura aqui, que é igual a essa daqui, ó, o inicial dela aqui, essa figura. Então você percebe, encontrar o valor da figura inteira, 3/3. Porque quando você tem... Tá faltando quanto para chegar ao inteiro aqui? Tá faltando 1/3, certo? Então você pegar 1/3 mais 2/3 vai dar 1 inteiro. Que chegou 3/3, que vai dar igual a 1. Ou seja, se você pegar... Ele quer descobrir, ele quer saber quantos minutos ele vai demorar para aparar essa grama. Se você pegar 3 vezes se você pegar 3 vezes 15, que é um total de uma parte aqui, ele vai gastar quanto? 45 minutos. Então, aqui você tem o outro losango, né, que é onde você vai tomar a decisão se sim ou não. Pode ver que não aparece mais o não aqui, ó. É aí, ó, aqui onde você vai tomar a decisão se sim ou não. Sim. Para parar a grama toda, Juan gastará 45 minutos. Então, tá aí. Eu não sei se deu para vocês entender mais ou menos aí como que funciona, mas muita gente tava com dúvida, né, sobre esse probleminha aqui, mas o fluxograma nada mais é do que uma representação gráfica, ok? Então, espero ter ajudado vocês. Fique com Deus e bons estudos.